A paz do Senhor Jesus, que bênção que vocês estão do outro lado. Deus abençoe os nossos inscritos do canal Teologia Não Esfria e especificamente aos nossos alunos do Instituto El Shaddai. Nesta videoaula nós vamos aqui iniciar o nosso livro, a nossa matéria de pneumatologia. Olha que capa abençoada você pode ter esse material didático também aí e começar a entender mais sobre a doutrina do Espírito Santo conosco. Entre em contato conosco no número do WhatsApp que vai ficar aí no comentário fixado dessa videoaula. Deus abençoe, pastor Cido, irmã Antônia, o jovem Micael, pastor Reginaldo. Deus abençoe também nosso irmão Santo. E olha, eu vou sempre, na medida do possível, no discorrer das nossas aulas, citar alunos que estão ingressando no nosso Instituto El Shaddai. Meus amados irmãos, nós vamos aqui, pegue o seu material didático, pegue a sua boa versão bíblica, pegue também o seu material para as devidas anotações. Eu começo, irmãos, aqui falando da página 1 até a página 4, redundantemente, falando que o Espírito Santo é uma pessoa. Na página 4 e 5, eu coloco uma palavra a mais. É uma pessoa divina. É óbvio que eu já sei que ele é uma pessoa divina. Mas eu preciso que nesses primeiros passos você tenha consciência que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu deixei marcado aí na página número 2, logo no terceiro parágrafo, porque é uma pessoa, porque ela pensa, age e sente. Possui intelecto, comprovado através da Bíblia. Além do mais, ele é uma pessoa porque habita em nós, fala conosco. Com certeza, você já teve essa ótima experiência do Espírito Santo dialogar com você, lhe ajudar, lhe mostrar o caminho que é certo e mostrar o caminho que é errado. Ainda eu quero aqui propor para você entender que para algumas seitas, vou dizer assim, é tudo que é arbitral a palavra de Deus, não considera o Espírito Santo como uma pessoa. Assim também como Jesus Cristo não é reconhecido como o próprio Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Eu preciso deixar especificamente, antes de continuar aqui discorrendo no nosso livro, essas duas posições importantes. Eu vou aqui, obviamente, sem querer, em hipótese alguma, esgotar o assunto sobre seitas e heresias, pois nós temos um material específico e aulas, que algumas delas estão disponíveis no nosso canal aqui, o canal Teologia Não Esfria. Vamos começar por Jesus e depois eu vou finalizar na pessoa divina do Espírito Santo, o que dizem algumas seitas. A respeito de Jesus Cristo, por exemplo, que é importante, já que eu comecei ressaltando, eu cito aqui os adventistas de sétimo dia. Boa parte deles crê que Jesus Cristo era Miguel, era um anjo específico. Em algum momento ele foi criado. Jesus Cristo, irmãos, é o próprio Deus também, o Deus Filho. Nós vamos falar, e eu preciso que você me dê a sua devida atenção, lá para a página 6, 7, vai repetir algumas vezes ao longo desta matéria, falando sobre a Trindade. Eu sei que eu acabei aguçando a sua curiosidade, que é um tanto difícil para responder. Assim como eu vou falar da pessoa do Espírito Santo, como outras matérias didáticas e doutrinas referentes à palavra de Deus, requer de você muita fé. Não que a nossa fé seja irracional, muito pelo contrário, tem embasamento bíblico, mas eu preciso que você entenda através da fé. O Espírito Santo, ele pode ser sentido, ele pode ser ouvido. Voltando a Jesus Cristo, por exemplo, dizem que ele era Miguel. Pegando partes isoladas do Antigo Testamento, eles falam que Jesus Cristo foi Miguel. E sendo Miguel, ele poderia ser considerado um anjo. E eu quero desmistificar isso daqui em nossa videoaula em nome de Jesus, com algumas passagens bíblicas, aproveitando o ensejo, e me dê atenção. Não que fuja do assunto, mas é Trindade. Jesus Cristo também é Deus. Não é o Deus Pai,
Importante frisar isso daqui, mas é o Deus Filho. Algumas passagens, por exemplo, como Apocalipse, vamos para Mateus. Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 2. Eu vou citar algumas passagens, especificamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, para que nós possamos reconhecer que Jesus Cristo merece, foi adorado, em nenhum momento ele rejeitou. Grave o que eu estou passando para você aqui nessa videoaula. Jesus Cristo foi adorado e ele não rejeitou. Se fosse o anjo e não vai ficar nas minhas palavras, ele ia rejeitar. Olha, não me adore. Eu sou uma criatura. Eu sou um anjo. Eu sou uma criação de Deus. Somente a Deus adore. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 2. E o leproso, tendo se aproximado, o que fora curado, adorou. Adorou a quem? A Jesus Cristo. Dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele adorou a Jesus Cristo. Deixa eu só reformular aqui, por favor, o que eu ditei há minutos atrás. Ele não fora curado ainda, mas antes de ser curado, ele o adorou antes de receber a sua bênção. E Jesus Cristo, no contexto imediato, não rejeita esta adoração. É importante eu salientar que isto está na Bíblia. Jesus Cristo não rejeitou a adoração. Mais um versículo bíblico que está em Mateus também, no capítulo 14. Vamos discorrer um pouco a Bíblia. Marque aí 14 e o versículo de número 33. E os que estavam no barco, é Jesus andando sobre o mar, o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. O reconhecimento de quem ele era e adoraram. Você vai observar no contexto imediato, os versículos subsequentes ao 33, que em hipótese alguma, Jesus Cristo falou, não adorem não. Não me adorem. Ah, não fale isso. Muito pelo contrário, deixou que eles o adorassem. Ainda mais um versículo que eu poderia citar é em Mateus capítulo 9 e o versículo de número 18. Ainda. Enquanto essas coisas ele dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou. Adorou a quem? A Jesus Cristo. E disse, minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Olha o tamanho da fé desse camarada. Mas o importante é nós entendermos que nós estamos aqui falando ou tentar discutir sobre que Jesus Cristo era Deus ou não. Ele recebeu a adoração e não a rejeitou. Agora, duas passagens que eu quero meditar com os senhores no último livro da Bíblia, em Apocalipse. E você vai ver uma rejeição por parte da criatura, dos anjos de Deus. Primeira parte está em 19 e 21 de Apocalipse, capítulo 19, versículo 21. Capítulo 19, versículo 10. 19 e 10. Prostrei-me, é João, prostrei-me ante os seus pés, para adorá-lo. O anjo. O anjo, porém, disse, vê, não faça isso, sou o seu conservo, teu e dos teus irmãos. Mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, está aqui. O anjo, criatura da parte de Deus, o rejeitou completamente ser adorado. Para colaborar com o que eu estou passando para os amados irmãos, buscando essa atenção e falando que o nosso Jesus é Deus e merece ser adorado, mais uma passagem no próprio livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, no versículo de 8 e 9. João de novo. E ele fala aqui, ó, eu, João, quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, letra minúscula, não é nem o anjo do Senhor, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, a criatura, o anjo, vê, não faças isso, sou o seu conservo dos teus irmãos, dos profetas, e dos quais guardam as palavras de Deus. Adora a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Jesus Cristo não rejeitou.
Já as criaturas de Cristo rejeitaram a adoração. Fica aqui, irmãos, registrado nessa videoaula um pouco sobre cristologia. Vamos agora para o Espírito Santo. Alguns, obviamente, alguns descuidados, vão acabar citando, por exemplo, eu vou ler aqui, ó, tradução do Novo Mundo, Bíblia das Testemunhas de Jeová, no versículo 1. Ora, a terra mostrava ser sempre sem forma e vazia, havia escuridão sobre a superfície de águas e profundeza, e a força ativa de Deus. É aqui que eu faço uma observação voltando para o nosso maior foco que é pneumatologia. Então essa seita vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Volte para a página número 2. Eu comecei falando que o Espírito Santo é uma pessoa. E para eles é uma força que emana de Deus, é uma força que emana de Deus. E ele é o próprio Deus, nós vamos comprovar biblicamente ao longo destas aulas. Ele não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é também Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algumas passagens vão acabar confirmando isso daqui, porque ele é o próprio Deus. Eu peço um pouco de paciência, porque nós vamos demonstrar ao longo dessa videoaula. Só queria deixar registrado que alguns descuidosos não consideram o Espírito Santo como o próprio Deus, e sim como uma força que sai de Deus. Preocupante. Página 2, você vai ver aí que eu deixei alguns parágrafos expostos, ele possui a capacidade de pensar, de conhecer. Romanos 8 e 27, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 e 11. Ele conhece, ele pensa, ele possui a capacidade de sentir. Por isso que eu coloquei lá, pensar, agir e sentir. Gênesis 6 e 3, por exemplo. Efésios capítulo 4 e versículo 30. Isto significa que o Espírito Santo tem a capacidade de amar, de entristecer, de alegrar e etc. A página número 3, para quem tem um livro, ele possui a capacidade de agir, de tomar decisões. Ou seja, essa parte do intelecto da persona nos comprova que o Espírito Santo é Deus. As funções pessoais do Espírito Santo. A função dele de consolar, de ser mestre, eu deixo registrado na palavra, na página 3. Função de administrar, conforme Atos 20 e 28. A pessoa, a Bíblia atribui designações pessoais à pessoa do Espírito Santo. Vamos para a página número 4. Espero que você tenha anotado alguns versículos para que você que não tem aí, irmãos, não tem ainda o nosso livro, você pode recorrer a nós, tá bom? O desenvolvimento do relacionamento pessoal com o Espírito Santo, a importância de conhecer o Espírito Santo é aprofundar o nosso relacionamento com ele. É claro, irmão, ele deixa você nessa questão do livre-arbítrio. É importante nós entendermos que nós estamos aí cuidando desse viés importante. A livre escolha, mesmo ela ter sido atingida, Deus ainda continua respeitando o livre-arbítrio. Conforme você vai aprofundando o relacionamento com o Espírito Santo, mais você conhece a pessoa. Para você conhecer alguém, você precisa de dialogar, conversar. E através das escrituras e da conversa, você vai acabar conhecendo ele um pouco mais. No final da página número 4, eu faço uma síntese, comprovando mais uma vez, redundante, conforme eu citei no início dessa videoaula, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele ouve. Marque aí, João 16, versículo 13. Ele ouve, ele ensina. Lucas 16 e 17, o Espírito Santo ensina. Você que está com dificuldade, eu quero aqui, porque essa videoaula, eu vou deixar ela no público. Por acaso que você chegou aqui nesse canal pela misericórdia de Deus, e eu creio que foi o Espírito Santo que fez você chegar aqui, e quem sabe você tem uma dificuldade de interpretar ou entender a palavra de Deus. O Espírito Santo é o maior professor.
o dono da palavra, o que inspirou aqueles mais ou menos 40 autores ao longo de 1.600 anos. Eu preciso que você entenda que o Espírito Santo ensina. Ele dá sabedoria. Ele dá sabedoria, vem do céu. Cabe você querer, cabe você também aplicar, reservar um tempo para entender. Veja bem, nós estamos no campo da teologia e eu não posso falar que eu vim aqui falar que é muito fácil. Eu posso facilitar, eu sou um facilitador. Mas sempre vai ficar algo, glórias a Deus por isso. Nós temos alunos no avançado, no bacharel. Eu já estou estudando há mais de 3 décadas e entendo que quanto mais eu me aprofundo nas Escrituras, mais o Espírito Santo joga a luz nos textos para que eu possa descobrir ou entender algo novo e possa aplicar na minha vida ou de outrem. Então eu quero que vocês entendam, aonde eu parei, que o Espírito Santo, ele ensina. Ele tem essa capacidade de ensinar. Ele testifica, conforme está em Romanos capítulo 8, 16. Ele também proíbe, conforme está em Atos capítulo 6, do versículo 6 até o 7. Ele fala, glórias a Deus. Atos capítulo 10, versículo 19. Ele revela, João 16 e 14. Ele chama, ele convence, conforme você já conhece o célebre versículo em João capítulo 16, versículo 8. Importante nós frisarmos, por mais que você estude, por mais que você conheça um pregador da palavra aí do outro lado, entenda, por favor, quem que convence, quem que batiza, não é você, é o Espírito Santo. Eu faço essa observação que, infelizmente, algumas pessoas pensam que ele é Deus e pensam que ele pode usar o Espírito Santo no momento que ele quiser. Lê do engano. Você e a minha pessoa somos canais da parte do Espírito Santo. Somente canais. As misericórdias de Deus é o motivo de nós estarmos aqui nessa videoaula, por exemplo, conforme vai dizer Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. São as misericórdias que se renovam e, dependendo da outra versão, novas são as misericórdias a cada manhã. Então, quem convence o pecador, por mais que você seja um doutor na área da oratória, por mais que você seja um exegeta de respeito, não se engane, foi o Espírito Santo que ainda continua fazendo a obra do Senhor. Ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, e ele batiza no momento que ele quer. Faço menção aqui do capítulo 2 de Atos e o versículo de 2. Veio de repente. O Espírito Santo pode batizar e também derramar um dos seus dons, quem sabe ao longo desta aula. De repente, ele é o dono da obra. Ele é o que convence e o que chama e capacita a cada um dos teus filhos. Continuando aqui, ele pode ser resistido. Você pode resistir ao Espírito Santo, conforme está em Atos, capítulo 7, versículo 51. E podemos também encontrar ele, conforme está em Mateus, capítulo 12, versículo 31. Então, eu finalizo a página de número 4, indo para a página número 5, não redundância, eu preciso frisar mais uma vez, e agora um título. Uma pessoa divina. Lembre-se que eu comecei o livro meditando que ela é uma pessoa. Claro que eu sei que ela é uma pessoa divina, mas agora eu começo a entender e passar para os irmãos que nos acompanham nas nossas aulas a pessoa divina do Espírito Santo. O Espírito Santo é membro da deidade, coigual com Deus e com Deus Filho. Trindade, marque aí, um só Deus, nas 3 pessoas divinas, distintas, coeternas, coiguais, que agem em perfeita união, harmonia e cooperação. Gostou? Volta um pouquinho essa parte que eu falei. Volta, isso. Volta no vídeo. Marque, escreva, memorize. Apesar de ser simples, será o suficiente. É óbvio
que nós vamos entrar um pouco mais nessa complexidade chamada Trindade, que exige, além da palavra, que já seria o suficiente, fé. Você entra com essa sinergia aí, cooperando com a sua fé. Eu cito aqui, irmãos, duas passagens a início de conversa sobre a Trindade, na página 5. Exemplo, na fórmula batismal que está registrada em Mateus. Vamos lá, Mateus, abra sua Bíblia, 28, do 19 ao 20. Eu vou citar, por enquanto, duas passagens bíblicas, eu sei que tem muito mais. Nós vamos conseguir passar boa parte para os irmãos ao longo das nossas aulas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ensino, por isso que eu friso o versículo 20. Ensinando a guardar tudo isso que eu tenho ordenado. É ordem de Cristo. A palavra Trindade, esse neologismo, esta palavra foi criada por Tertuliano, bem mais tarde do que foi fechado o cânon. Eu entendo isso, mas não é porque não tem a palavra Trindade que eu não vou crer na Trindade. Como, por exemplo, você vai entender que a palavra missões não está registrado na Bíblia, mas isso não restringe a mim e a você não fazer missões. O versículo 19 é missões, mas não está escrito. Nós precisamos de evangelizar, fazer missões. Ok? Essa é a primeira parte. Ainda em 2 Coríntios, capítulo de número 13, na bênção apostólica. Você sabia onde está a bênção apostólica? Pois comente se você sabia. Deixe no comentário. Não, pastor, eu sabia. Não, não sabia. Acabei descobrindo aí na sua videoaula. Interessante seria, obviamente. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ok? Irmãos, poderia pairar uma pergunta um tanto curiosa. A bênção apostólica que eu dou é diferente desta. Está errado? Como é que você fala? O grande amor de Deus? Você começa com quem? Lembrando, irmão, a bênção apostólica vem comigo, é uma boa tradição. Não posso qualificar como uma doutrina, mas é uma boa tradição. Deve ser impetrada no final do culto. Algumas denominações tradicionais não usam, por exemplo, a bênção apostólica. Outras denominações, ditas protestantes, vão usar a bênção araônica. Tá tudo bem. Porém, filtrando ainda mais uma resposta para os senhores, prefira o que está no texto bíblico. Não estou falando que você está fazendo aí mau uso, ou, quem sabe, falando uma heresia quando impetra a bênção apostólica. Mas prefira o que está na Bíblia. Comece com Jesus Cristo. Comece com a graça dele. Depois fale do amor de Deus. E depois fale da comunhão do Espírito Santo. Eu sei que boa parte dos senhores que estão me ouvindo colocam alguns termos, consolação e comunhão do Espírito Santo, do doce Espírito Santo, o grande amor de Deus, etc. Uma resposta categoricamente bíblica. Prefira o que está no texto. Não estou sendo rígido, só estou sendo bíblico. O menos está tudo certo. Cuidado com o muito mais, que pode dar problema. Prefira o que está no texto bíblico. Enfim, voltando para a nossa aula, é mais um versículo que eu deixo sobre a Trindade. Você quer saber de outras evidências sobre esta questão da Trindade? Eu vou dar na próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe você e lembre-se, teologia, não esfria!